Boa tarde, queridos alunos do segundo ano. Sejam bem-vindos a mais uma videoaula de língua portuguesa. Peguem o livro de língua portuguesa e abram na página 90, lendo o texto. Faça uma leitura silenciosa e depois discuta com seus colegas. Nesse momento nós não poderemos discutir juntos, sobre o que vamos ler, mas podemos refletir juntos. Vamos ler? Que Mundo Besta, de Fernando Bonassi. Minha mãe leu no jornal que o número de pobres do mundo está crescendo a cada dia. Quer dizer, cada vez mais gente passa fome por aí. Eu fiquei pensando nisso, lembrando que às vezes chega perto da hora do almoço e eu fico com muita fome. Há dias em que eu nem aguento esperar o almoço. O que eu faço nessas horas é comer um pedaço de pão com queijo, alguma coisa para enganar o estômago. Fome dói. Com fome eu não consigo pensar em nada bom. Para falar a verdade, com fome eu não consigo nem pensar. E o que é terrível com esse pessoal que passa fome no mundo é que eles não passam a fome que eu passo. Essa que eu passo, eu posso enganar com pão, porque eu sei que vem vindo o almoço. Essas pessoas pobres passam fome sempre. Elas não têm pão para enganar, muito menos esperam o almoço que vem depois. Todo dia elas não conseguem pensar em nada bom. Todo dia para elas é só a dor da fome. Eu acho que nem posso imaginar isso, de tão ruim que é. Pensar que há tanta gente comendo e tanta gente passando fome é difícil entender. Que a gente deixe isso acontecer. Que ninguém veja um jeito de dividir as coisas para todo mundo é o que me deixa mais triste. Deixa-me com raiva. Todos os que têm bastante coisa devem pensar num jeito de dividir com quem não tem. Porque senão, que mundo besta é esse? Aí, logo abaixo desse texto, tem o vocabulário, que é o significado das palavras, Tem aí a palavra aguento. Ela está pintadinha de amarelo, porque antes da atualização, da reforma da nossa ortografia, ela tinha o trema, que são 2 pontinhos em cima do U, tá? Hoje nós não temos mais o trema. Então, aguento, hoje é escrito sem trema, e o significado é suporto, tolero. Enganar, o significado de enganar é fingir, mentir. E imaginar, o significado é achar, fazer ideia de. Ideia também está marcadinho de amarelo, porque ideia era uma palavra acentuada. Ela tinha um acento agudo no E, tá? Então, era ideia, com som aberto, o acento agudo abria, e com a reforma ortográfica, essa palavra ela deixou de ter acento agudo. Mas agora vamos refletir sobre o texto, Esse menino que pegou aí uma matéria de jornal que a mãe estava assistindo e ele começou a refletir sobre quantas pessoas passam fome no mundo. E isso nos faz refletir não só sobre ajudar ao próximo, que é muito importante ajudar ao próximo, dividir o que a gente tem. A gente tem tanto, Tem gente que não tem um pouquinho assim de tudo que a gente tem. Então, pensar em ajudar uma comunidade carente, um morador de rua, Aquela comida fez a mais, sabe que vai sobrar, não é dar o resto do nosso prato. Essas pessoas não merecem comer o resto. Mas viu que fez muito? Separa uns potinhos de margarina, quando a margarina acaba em casa, Lava o potinho, ajuda a mamãe, lava o potinho, seca o potinho, deixa guardadinho, faz uma marmitinha, vai na rua, dá para um morador de rua. Às vezes aquela vai ser a única alimentação do dia dele, Tem um alimento, comprou bastante biscoito, divide com quem não tem, vai numa comunidade ou para uma criança carente. Então, além desse texto nos fazer refletir sobre ajudar a quem precisa,
ele também nos faz refletir sobre o desperdício. Quanta comida a gente deixa no prato, né? Quanta comida se estraga e tanta gente precisando. Então a gente pode reduzir o nosso consumo, comprar menos, fazer menos, encher menos o prato, né? Às vezes a gente vai colocando as coisas ali no prato, ó, de olho grande, a gente nem consegue comer tudo aquilo. Então vamos dosar o nosso consumo, consumir menos. E se a gente puder consumir mais, que a gente consuma para ajudar a quem precisa. Ter essa consciência é muito importante, porque tem muita gente passando fome, tá? Vamos para a página 91. Então, na página 91, estudo do vocabulário, né? Então, é aquela parte onde a gente faz várias atividades utilizando o vocabulário das palavras do texto, que são essas aqui, aquelas que a gente consegue entender o significado, né? Número 1, ordene as sílabas e forme palavras. Então, aí tem várias sílabas misturadinhas, gi, i, nar, ma. E aí, o que a gente consegue formar organizando essas sílabas? Organizem, tá? A tia não vai dar resposta. Vamos pensar aí, é uma das palavras do vocabulário. Próximo, enargar. Enargar, vamos organizar essas sílabas. Também é uma palavra que está no vocabulário. E guen-atô. Guen-atô, vamos organizar essas sílabas e formar uma palavra? 2, pinte as letras X e descubra as palavras. Então, vocês vão pintar todo o quadradinho que está com X aí na atividade 2 e os quadradinhos que sobrarem vão formar uma palavra. E vocês vão juntando as letrinhas que sobrarem e vão ver quais são as palavras que vocês vão formar na atividade 2, tá bem? Pintem quadradinho com X. Todas as letras que sobrarem vão formar uma palavra. 3. Observe as palavras nos parênteses e escreva, nos espaços, as mais adequadas para completar as frases. A. Ela não... A mentira. Ela não tolerava ou ela não fingia? O que ela não a mentira? Qual é a palavra que melhor se encaixa? Ela não tolerava, ou seja, ela não aceitava a mentira ou ela não fingia a mentira? O que vocês acham? Qual é a palavra que melhor se encaixa aí? B. José ficou a... Como poderia acontecer aquilo? José ficou a fingir ou José ficou a imaginar? Qual é a palavra que melhor se encaixa? C. Eu segurar essas coisas. Eu aguento ou eu minto segurar essas coisas? Qual é a palavra que melhor se encaixa nessa frase? Depois, nós vamos para a página 92, trabalhando o texto. 1. No texto, você leu as frases abaixo. A. Minha mãe leu no jornal que o número de pobres do mundo está crescendo a cada dia. B. Essas pessoas pobres passam fome sempre. Elas não têm pão para enganar, muito menos esperam o almoço que vem depois. C. Todos os que têm bastante coisa devem pensar num jeito de dividir com quem não tem. Agora, nos quadros abaixo, faça um desenho para cada uma dessas frases. E aí nós temos aí os quadros A, B e C. Vocês vão ler novamente a frase, né, relacionada à letrinha A. Vocês vão ilustrar, desenhar, representando o que está escrito na letra A, depois no quadro B, representando o que está escrito na letra B, e depois no quadro C, representando o que está escrito na letrinha C, tá? Página 93. O que você acha que deveria ser feito para que não houvesse fome no mundo? Aí é uma resposta pessoal. Vamos pensar no que os nossos governantes podem fazer, no que nós, como comunidade, como cidadãos, podemos fazer para ajudar a combater a fome no mundo, a lutar contra isso. E aí, o que você faria? O que você acha que deve ser feito? Escreva com suas palavras. 3.
Você já ajudou alguém ou alguma instituição doando alimentos? Aí vocês vão responder essa pergunta. Bota o pontinho e olha a outra pergunta. Conte como foi. E aí vocês vão dizer se sim ou não, se ajudaram alguém ou alguma instituição com alimentos, né? E como foi? Conte aí como foi. 4. Com a ajuda de seus pais, escreva 2 providências que você acha que o governo deveria tomar para que não houvesse tanta gente passando fome no nosso país. Então vocês vão sentar com a família, com o papai, com a mamãe, com a vovó e debater. O que vocês acham que o governo do nosso país deve fazer para combater a fome, para acabar com isso, com essa pobreza? Tanta gente rica tendo muito e outros com tão pouco. O que vocês acham que deve ser feito? Então discutam e escrevam. 5. Leia a frase abaixo. Todos os que têm bastante coisa devem pensar num jeito de dividir com quem não tem. Você concorda? Sim ou não? Escrevam, botem um pontinho e depois justifique sua resposta. O que é justificar a resposta? É dizer o porquê que você disse sim ou porquê que você disse não. Vamos agora para a página 94, trabalhando a gramática. O uso do tio. Olha o tio aqui. É aquele acento que dá o som nasal para as palavras. Sim, o som nasal. Vamos observar as palavras, observem as figuras também. E vamos tentar falar tapando o nariz. Vocês vão ver como o som das palavras que tem tio sai pelo nariz. Mão, coração, mãe, limões. Tá vendo? O tio, ele faz o sonzinho daquela sílaba, que tem aquela vogal, que tem o tio, sair pelo nariz. Você deve ter percebido que há um elemento que é comum a todas essas palavras aí, olha. Que elemento comum, ou seja, que todas essas palavras têm? É o tio. O tio é um sinal gráfico que deve ser usado para nasalizar, ou seja, fazer sair pelo nariz o som de algumas palavras na língua portuguesa. O tio pode ser escrito em cima do A ou do O, tá? Vamos olhar de novo as imagens de cima. Mão, o tio está em cima do A. Coração, o tio está em cima do A. Mãe, o tio está em cima do A. Limões, o tio em cima do O. Então vamos agora para a página 95, atividades. Vamos ler? O campeão. Lá vem o Tião, com boné na cabeça e casaco de lã. Ele corre na rua, pula no chão, come maçã e joga peão. Menino sapé que é o Tião, colega e amigo, e é um campeão. Circule e copie do texto as palavras com tio. Vamos circular lá no texto todas as palavras que tem o tio. E depois que vocês circularem, copiem nessa linha aí, tá? 2. No quadro, coloque tio quando for necessário. E aí? Canção. Então, vamos lá. Canção. Onde fica o tio? Deixa eu te ver aqui, está para escrever? Ai, pegar a caneta. Cadê minha caneta? Minha caneta linda. Cadê? Canção. Olha o tio aqui, ó, em cima do A. Tá vendo? E de baixo. Nação. Nação. E depois? Emoção. Olha o tio aí. E depois? Exposição. Exposição. Olha o tio aí em cima do A, né? E ao lado? Vamos continuar sozinhos agora? Irmão. Tio em cima do A. Tanto tem? Tanto tem? Não, não precisa, tio. Quanto? Quanto precisa de tio?
Não, esse sonzinho do é criado pelo N, que tá vindo depois do A, tá vendo? Tanto, quanto, não precisa de tio. Oração, oração, ó. Oração, o tio em cima do A. E ao lado, lá na terceira coluna, invenção, tio em cima do A. Ação, tio em cima do segundo A, que está do ladinho do O. E após, poluição, tio em cima do A, o que está do ladinho do O. E depois, compõe, compõe, tio em cima do O que está do ladinho do E. E depois, noção, tio em cima do A. Depois, chão, tio em cima do A. E depois, imã, imã, tio em cima do A. E depois, maçã, tio em cima do último A. Vamos para a página 96? Coloque o tio nas palavras da cantiga abaixo corretamente. Atenção no som. Capelinha de melão, tio em cima do A. Capelinha de melão, tio em cima do A. É de São João. São tem tio em cima do A. João tem tio em cima do A. É de cravo, é de rosa, é de manjericão. Tio em cima do A, olha o som, cão. São João está dormindo. São João, vocês já viram que tem tio. Então, coloquem o tio corretamente, no São e no João. Não acorde, não. Não tem tio, então os dois nãos aí, tio no A, tio no A. Acordai, 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 João, tio no A. 4. Agora, copie da cantiga as palavras que tenham. Então, agora vocês vão voltar na cantiga, copiar nessa linha todas as palavras que tem ão. 5. Copie as palavras colocando corretamente o tio, tá? O tio. Ai, ai, ai. A tia comprou uma caneta nova. A tia comprou. Aqui, viu? Elas estão aparecendo. O tio, tá? Então, vamos lá. Gavião. Olha, gavião, ó. Deixa eu ver se dá pra vocês verem. Gavião. Olha o tio aqui, ó. No segundo A. Gavião. E o próximo? Leão, copiem ao lado colocando tio. Irmão, aí ao lado, letra D. Chão, copiem a palavra colocando tio no A. Violão, copiem a palavra, coloquem o tio no A. E depois, pão, copiem a palavra colocando tio no A. 6. Continue o exercício empregando plural e observando o uso do tio. Então, vamos pensar no plural dessas palavras. O que é o plural mesmo? É quando a gente se refere a mais de uma quantidade. Por exemplo, o pelotão, estou falando em uma quantidade de um pelotão. Quando eu falo de vários, como fica? Os pelotões. Então, vocês vão escrever os pelotões. Tá bem? Aí vocês vão perguntar, tia, o que é pelotão? Pelotão é um grupo entre 20 e 50 soldados, tá? Então, o pelotão eu falo de um grupo de soldados. Os pelotões, vários grupos, mais de um. Pode ser 2, 3, tá bom? Então, vamos lá agora. O fogão, os fogões. Anã, as anãs.
anãs, tá? Lá pro outro lado, o batalhão, os batalhões. Então, vocês vão escrever os batalhões. O cartão, os cartões. E o botão, os botões. E agora a nossa última página, página 97. Encontre 10 palavras no diagrama e acrescente o tio. Então, todas essas palavras aí, bênção, coloquem o tio no A. 2, pão, coloquem o tio no A. 3, mão, coloquem o tio no A. Irmão, coloquem o tio no A. 5, pelotão, coloquem o tio no A. Balão, tio no segundo A. Cidadão, tio no segundo A, que está do ladinho do O. Poluição, tio no A. Feijão, o tio no A. Vegetação, tio no A, que está ao lado do O. Então, essas 10 palavras, vocês vão colocar o tio, depois vocês vão procurar no diagrama. Esse quadro abaixo aí, cheio de letrinhas. Quando vocês encontrarem essas palavras, vocês também vão colocar o tio na palavra encontrada, tá bem? Precisa encontrar as 10, tá? Façam um esforço, procurem, depois vocês vão levantar, beber uma aguinha, ir ao banheiro, voltem, procurem novamente. E a última atividade, leia as dicas e descubra palavras com tio. Veículo de carga. Qual é aquele veículo grande que carrega as coisas, né? Transporta cargas. Que veículo é esse? Escreva aí. Aumentativo de casa. Casa pequena, casebre. Casa grande. Escrevam aí. Filho do meu pai, que não sou eu. Ih, caramba, vamos pensar. Filho do papai. Se não é você, vai ser o que seu? Aquele que rouba. Quem é? O que rouba é o... Escrevam. Aquele que chora muito. Quem chora muito é o... E vencedor de uma competição. Quem é o vencedor? Escrevam aí do lado. Aqui terminamos a nossa aula de língua portuguesa.